Se você está com a sua Bíblia, Êxodo capítulo 12. Aqui é a instituição da Páscoa. Você sabe que Páscoa é em português, né? No hebraico, eu não sei a pronúncia, mas a raiz lá se chama Pessah. Pessat, termina assim. E na tradução de português ficou Páscoa, mas na tradução em inglês ficou Passover. É como está na sua Bíblia, se sua Bíblia é americana, Passover. Páscoa significa passar sobre. Então é em Êxodo 12 que ganha esse nome, porque é como o Leandro ministrou. O anjo da morte passaria sobre, né? O anjo da morte nem cabe em alguns pastores que só pregam só uma graça, só o hiper amor de Deus. E Ele nos ama, então está liberado, vamos fazer tudo, não tem punição, não tem pecados. Deus está sempre satisfeito com a humanidade, e não é a verdade. Um nome de Deus é que Deus é amor, mas outro nome é que Ele é fogo consumidor. Outro é que Ele é justiça. Então o anjo da morte estava lá julgando, e ele via o sangue nos batentes, e ele passava sobre, e havia graça para a igreja. Então Páscoa é sobre a graça de Deus. Páscoa é sobre o Cordeiro de Deus, que no Velho Testamento estava lá tipificado nos animaizinhos, mas apontando milênios mais tarde para o Cordeiro que iria nos salvar de uma vez por todas. Os animais não pensam, né? Eles não falam. Mas se eles falassem, imagina os boizinhos, quando Jesus fala, está consumado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu, o seu sangue foi derramado, ele disse, pronto, chega, está consumado. Os boizinhos, os cordeiros iriam dizer, nossa, graças a Deus, gente, são milênios que a gente está morrendo. São milênios que nós somos sacrificados para pagar pecado, nunca acaba, porque nosso sangue não é perfeito. Sacrifício ano após ano, os sacerdotes estão lá domingo após domingo, sacrificando, espiando bois, matando novilhos. O Cordeiro disse, chega, o meu sangue é suficiente. De uma vez por todas o sacrifício está feito, animais não precisam mais morrer. A sombra, eu vou explicar isso melhor, mas você lembra que a Bíblia diz, o Velho Testamento é uma sombra do Novo. Ele está apontando, tem dicas, segredos, coisas. E você vai ver aqui na lei de Páscoa, que não foi Moisés que inventou, mas Deus disse, Moisés, fala para o povo que é assim que eu quero, e assim que eu quero. E esse método de Deus estava apontando para o que nós vivemos hoje. Eu quero ir com você por esse texto, Êxodo 12, verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito, esse mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Olha aqui que já tem uma coisa louca, né? Eles estão no calendário dele, pensa, a gente está em março. Então Deus fala ao líder espiritual, diz para eles que agora mudou, o primeiro mês é esse, não é mais março. Deus, mas já está em março, mas agora começou o ano de novo, porque a partir da Páscoa é que Deus setou o novo calendário ao povo de Deus. Isso já significa para nós, a partir do sangue de Jesus na minha e na sua vida, que o sangue de Jesus iria milênios mais tarde nos fazer nascer de novo, e as coisas velhas já se passaram. Jesus diz à igreja, é a partir daqui. Senhor, mas tantas coisas, mas é a partir do sangue que está valendo. É aí que começa o seu novo nascimento. Então os chamados para fora lá de suas casas, eles estavam na assembleia de Moisés. Moisés disse, gente, Deus falou que esse agora é o primeiro mês. Começa aqui o nosso calendário. Verso 3. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 de cada mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convida o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos serão necessários para o cordeiro. Olha como a preocupação de Deus era que a família inteira comesse o cordeiro. O que isso significa para a igreja? Se isso era uma sombra e revelava um modelo da vontade de Deus, o que hoje é a igreja que tem nas mãos velho e novo, sombra e luz. O velho é uma sombra, o Novo Testamento trouxe luz à sombra. Então Deus está dizendo, a família se senta à mesa, então olham nos olhos, então comem o cordeiro por inteiro. E a gente vai chegar nesse verso, é maravilhoso. Mas o cordeiro deveria ser comido inteiro. Se é um jantar comum,
Se alguém, eu não gosto da cabeça, eu só quero a coxa. Mas nesse dia não. Nesse dia suas entranhas, eu sei que é um pouco nojento, mas está na Bíblia. Suas entranhas, suas coisas lá de dentro, eu não sei se vocês já viram. Eu já vi de um peixe uma vez. Eu estava viciado em ser cozinheiro, eu falei, Lília, eu vou fazer um jantar hoje. Vou comprar peixe. Compra pra gente um peixe inteiro, assim. Ela falou, eu passo lá, pego as bandejinhas lá no Carrefour. Eu falei, não, Lília, não é bandeja pronta. Eu vou ser um cozinheiro, é o peixe inteiro. Eu vou cozinhar o peixe. Eu vou descamar. Gente, foi uma tragédia. Eu pensei que eu ia passar faca, ia sair o peixe, mano. Peguei a faca melhor que tinha. Não sai as escamas, não sai. E eu vi no YouTube como limpar o peixe. Nossa, o vídeo já era difícil assistir. Mas você corta assim embaixo e daí sai as gosmas, o negócio todo. Só de lembrar já dá um negócio na garganta. Eu tampava o nariz, falei, Lília, me ajuda. Foi um desastre nosso jantar. Um peixe de uns 3, 4 quilos virou 2 filezinhos assim no fim. Que eu fui jogando fora, falei, nossa, acho que não é pra mim. E eu ficava só lembrando a voz do Jacan. Eu tava viciado em Masterchef, fiz uns cursos. O Jacan, você é vergonha da profissão. Vergonha da profissão. Eu falava, eu queria ser chefe assim, de cozinha, manjar de fazer. Mas eu vi aquelas coisas. Foi a primeira vez que eu tive mais perto assim, né, de ver a coisa tão nojenta. E eu já quase chorei porque eu tava falando, Deus, é isso que o Senhor gosta? Porque no Velho Testamento Deus dizia, eu quero as entranhas dos animais, eu não quero a parte bonitinha de fora, eu quero o que está dentro. E é uma sombra, é nojenta, um sacrifício de sangue. Mas estava dizendo para a igreja de hoje, eu não quero, você diz, entra de mão dada, sorrindo com a esposa no casamento, tudo bem? Tudo, a paz. Mas todos felizes, maquiados. E tem que estar mesmo, gente, vem bonito e cheiroso para a igreja. Mas é a parte de fora. Se a sua verdade aqui não tá bom, tá ruim, vocês estão fingindo, o casamento é fake. A reputação que eu já descobri, né? Eu tô aqui por um pouco tempo, mas eu já descobri em Orlando que é fácil montar uma reputação. Ninguém te conhece, você conta uma história bonita, vendeu uma startup, no fim era pirâmide. Mas do jeito que você falou era maravilhoso e tal e tal. Mas é um couro de animal por fora, os homens gostam, Deus não compra. O que Deus compra é as entranhas, o sacrifício que está lá dentro. Que você diz, é verdade, cara, tá ruim. Tô sorrindo, mas tá ruim, minha vida não tá verdadeira. Não tenho conseguido ser santo, caí nisso, fiz aquilo. É isso que Deus quer da igreja, a verdade. A verdade de dentro do nosso coração. Então nesse dia de lei, o cordeiro deveria ser inteiro comido, até essas partes. Ainda bem que eu não estava lá. Verso 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Gente, olha esse cordeiro, milênios mais cedo do que a cruz. Como que alguém consegue ser ateu? Expliquem essa, ateus. Que homem iria costurar uma história tão perfeita de ponta a ponta? A lei pedia um cordeiro sem defeito. Você lembra Isaac? Olha como um grito profético na Bíblia é respondido milênios mais tarde. Isaac está subindo com... Quem é o pai de Isaac mesmo, igreja? Para ver se vocês sabem. Abraão. Algumas pessoas confundem Abraão com Moisés. Eu não. Mas eu pergunto para saber se vocês estão sabendo. Subindo com Abraão, Isaac fala, pai, eu estou vendo aqui as coisas, a gente vai fazer um sacrifício, mas cadê o cordeiro? Então João Batista vem milênios mais tarde dizendo, aqui está o cordeiro. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Nele não há defeito algum. E em Êxodo Deus está pedindo, gente, tem que ser um cordeiro sem defeito, tá? Então no Novo Testamento, o cordeiro que tira o pecado do mundo, vocês lembram essa cena? Nossa, os homens estão cuspindo, batendo em Jesus, chamam Pilatos, Jesus está sentado, e os homens estão tirando suas vestes, sorteando as vestes. Pilatos às vezes fica olhando e fala, Jesus, eu posso te ajudar. O que você faz? Você é Deus? Porque eles estão falando que o seu pecado é blasfêmia. Você é Deus? Jesus fala, tu dizes. Não, mas o que você diz? Pilatos procurando algum defeito no cordeiro. E ele termina a sua inspeção dizendo, eu não vejo nenhuma culpa nesse homem. Se vocês querem matar, matem vocês, eu lavo minhas mãos. Significa o cordeiro sendo inspecionado, nele não achou nenhuma culpa. Judas traiu Jesus, foi se matar, falou, nossa, eu estou com peso nas costas, eu não aguento mais minha vida, porque traí sangue inocente.
Os dois ladrões na cruz, um está caçoando, o outro diz: por que você faz isso? Nós merecemos, mas nele não existe pecado. Todos os homens estão olhando o Cordeiro de Deus e dizendo: ele está sem defeito. E Deus prefigurou isso milênios antes, falando: gente, é um cordeiro macho, tem que ser macho, porque o Filho de Deus é homem. E tem que ser do primeiro ano, porque é o primogênito de Deus. E tem que ser sem defeito, porque nele não há mácula alguma. Todo o ritual da Páscoa está apontando para o que hoje nós vivemos. Verso 6: vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta. Deixa eu tirar essa blusa que está um pouco quente agora. Nossa, caramba, isso nunca aconteceu. Eu sempre sou o cara que pega a blusa dele aqui. Nossa. Então, gente, olha isso que forte. Eles deveriam no 10º dia escolher o cordeiro, e por 4 dias o cordeiro ficaria guardado, colocado de lado, e no 4º dia ele iria ser entregue. Eu não sei se Moisés entendia, né? Talvez Moisés fala: Deus, nossa, bastante regras, né? Calma aí, deixa eu anotar. 10 dias, o primeiro cordeiro macho, sem defeito, senta junto, come cabeça, perna, entranha, topo. Parece um monte de regras, mas cada uma delas estavam apontando para nós e para a igreja hoje. Jesus entrou em Jerusalém no 10º dia, quando ele iria ir para a cruz. Ficou 4 dias antes da crucificação, e no 4º dia foi sacrificado. Então o cordeiro da Páscoa, que nós estamos lendo aqui, ele deveria ficar 4 dias separado, e no 4º ele era morto. Foi exatamente o que Jesus cumpriu. 4 dias separado, e no 4º foi entregue. Durante esses 4 que ele sabia, ele falou: Deus, está chegando. Eu conheço a Bíblia, eu estive lá quando ela estava escrita. Eu examino as letras e eu sei, é o 4º dia que o cordeiro vai ser sacrificado. Eu sei que está chegando. Quando os homens chegam para pegar Jesus, eles falam: cadê Jesus? Ele: o homem que vocês procuram sou eu. Jesus sabia, Jesus sentia e sabia no seu espírito: o 4º dia está chegando. O cordeiro ficou 4 dias separado para ser entregue a nós. E olha ainda, olha como o plano de Deus para a igreja, olha como Deus, o maestro da criação, fez tudo perfeito para que a igreja comesse desse sacrifício. Nós estamos em 2023 depois de Cristo, ou seja, fazem 2000 anos que Jesus veio, que dividiu o calendário. Nós estamos depois de Cristo. Antes de Cristo houveram 4000 anos, ou seja, 4 dias. A Bíblia diz: um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. A humanidade por 4 milênios esperou o cordeiro. Deus já tinha separado o cordeiro, ele estava lá do lado dele no trono, e Deus sabia: ao 4º dia, ao 4º milênio, o cordeiro vai ser enviado e vai expiar um sacrifício que bois não precisam mais morrer pronto. Todas as sombras, as tipologias, as regras, as leis não precisam mais. Elas apontavam para um homem. Esse homem chegou. Ele é Senhor do sábado e Senhor das leis. O cordeiro que deveria ser morto, ele pagou o preço e nós só desfrutamos do que ele fez por nós. Então ao 4º dia o cordeiro era morto. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras, e em cima na porta. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Imagina só Deus falando isso para Moisés, e a Trindade lá em cima. A Trindade se aconselha. A Trindade é uma divindade que são 3, mas são um. Gênesis diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os 3 estão em sabedoria, concordância, regendo toda a criação. E quando Deus diz para Moisés: Moisés, tem que ser assado no fogo. E no outro verso diz: não pode pôr água, tem que ser assado inteiro. Imagina Jesus ouvindo, porque Jesus sabe, cara, significa: eu sou o cordeiro. Essa sombra é sobre mim. Todas as coisas convergem em mim. Então significa que eu vou passar por tribulações de fogo. E não pode nem ter água para diluir, para ajudar um pouco o cordeiro. Precisam ser assados na brasa do fogo. Foi o que Jesus viveu milênios
mais tarde, assado, provado no batismo de fogo, de tribulações que queimam a palha, tribulações que tiram você do eixo, soa sangue, você está acabado. É a lei do Cordeiro. Ele deveria passar tudo isso, e deveria ser comido com pães sem fermento e com ervas amargas. Não foi uma vida fácil. Jesus foi um homem de muitas dores. Isaías 53 diz que nele, quando ele apanhou, fez aquele caminho do Gólgota. Isaías diz: nele não havia beleza alguma, sua feição não parecia mais humana. Nem Spielberg não chegou perto, que ainda está assim, arrebentado Jesus de Spielberg, né? Mas ainda parece um pouco homem. E a Bíblia diz: não parecia mais humano, de tanto que ele apanhou e rasgaram. Todo o fogo queria consumir a natureza de Jesus. E o povo estava fazendo esse ato, participando da Páscoa, tipificando isso no Cordeiro. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Olha só o que significa para nós. Não, esse evangelho eu critiquei no começo, né? Só uma pregação que escolhe só comer das mãos de amor de Deus. Você não pode. Você não escolhe os versículos da Bíblia que você gosta, né? As caixinhas de promessas que só tem palavras boas. Na caixinha de promessa, Deus sempre te ama, sempre vai mudar a sua vida, sempre tem bons planos. Nunca você está em pecado. Nunca você precisa de uma mudança de mente, porque o coração é enganoso. Então você está preso num pensamento humano. Não é verdade o que você pensa, não é verdade o que você vive. Mas a Bíblia nunca te confronta, porque a sua caixinha é só de promessa. Então a igreja não pode escolher o que ela quer. A igreja é refém de Deus, refém de sua palavra. Nós comemos da mente de Cristo, que era a cabeça do Cordeiro. Nós comemos das pernas do Cordeiro, que é a caminhada. Nós temos que imitar a sua caminhada. Você não só admira a visão, os milagres, cara, que legal, coleciona pregações na sua cabeça. É bom crescer no conhecimento de Cristo, mas o Cordeiro tem que ser comido inteiro. Sua caminhada vai ser imitada. Nós vamos comer do que ele andou, do que ele fazia. O que ele viu o Pai fazer, ele fazia. O que nós vemos ele fazer, nós fazemos. E por último, devia comer das vísceras. Nossa, esse é o que mais mexe comigo. O Cordeiro, você deveria comer as motivações do Cordeiro. Você deveria fazer as coisas santas por motivos santos. Se você faz o que está na mente de Cristo, você caminha certo, mas sua motivação é errada, essas obras vão ser passadas pelo fogo. Jesus vai dizer: não, você não foi bem para mim que você fez, né? Você comeu da amplitude, a visão de Cristo, a mentalidade, a igreja, eu sirvo na igreja, sou o Steph. Mas será que você comeu das vísceras do Cordeiro? Será que os motivos pelo qual ele fazia, você fazia? Jesus lavou os pés dos apóstolos e virou um ato nas igrejas, né? E não criticando, a gente já fez isso também. Mas será que a gente faz isso para transmitir na live e falar: ó, quão grande é a minha humildade? Ó, cara, eu lavo os pés do Samuel. Será que é os mesmos motivos? Porque Jesus fez porque o maior deveria ser o menor. Jesus fez amando. A gente não imita só a mente e os pés. Ah, vou lavar esses pés também. Não, você tem que sondar seu coração, esquadrinhar, falar: Jesus, eu quero uma obra santa, pura. Eu não vou pregar para que pensem, para que vejam. Eu não vou tocar para pertencer a um ministério, para fazer isso. Eu não sirvo com uma motivação de orgulho, de inveja. Você come das motivações dele. Ele fez para engrandecer o Pai. Ele não fez para ser citado, não fez para ter portfólio, não fez para ser viral e viralizar no YouTube. Ele lavou pés porque amou. Ele se entregou porque amou. Ele queria fazer a vontade do Pai. Então a igreja de Israel deveria comer de suas entranhas. A igreja de Deus deve se alimentar das suas motivações, comer da pureza do Cordeiro. Não deixem nada do Cordeiro até pela manhã, o que porém ficar, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com sandália nos pés e cajado na mão. Comam depressa, essa é a Páscoa do Senhor. A Érica falou esses dias num GC: se você está nos visitando, para que você saiba, às quartas-feiras a gente fala sobre o culto. Então no domingo é dividido uma palavra, e na quarta nós falamos sobre ela. É maravilhoso, tinha um monte de gente fazendo perguntas, levantando coisas, comentários.
E se alguém não gosta, não concorda, não acha legal, acha que está alguma coisa errada, na quarta você é livre. Nos mostre suas motivações, não fala para alguém, pode falar para nós, cara, está errado isso, aquilo foi dito. Na quarta esse é o nosso ambiente, então você está convidado para esse GC. E a Érica falou nessa quarta sobre, no início da nossa família espiritual, quando o Mark chegou, ela falou, eu sempre ouvi no mundo evangélico, nas coisas da igreja, Deus tem pressa na obra. Cara, é para fazer, pega o violão, aprende, toca, vai, monta na igreja, entrega panfleto, vamos fazer que Deus tem pressa na obra. E o Schubert falou, Deus não tem pressa na obra, Deus tem pressa no relacionamento. Deus tem pressa que você cresça com Ele, no seu caráter de intimidade, em quem o Senhor está te tornando, não no que você está fazendo. Porque depois que você se torna, então você vai dar frutos. E Deus está dizendo ao povo de Israel, comam rápido, se alimentem do cordeiro, não deixa que se perca nada, queimem tudo e comam cabeça, chama sua família, divide sobre ele. É o que nós estamos fazendo agora, celebrando a Páscoa de Jesus, dividindo os pensamentos, a caminhada, as motivações do cordeiro. Uma família. Com certeza eu não sou perfeito, com certeza Leandro não é, e com certeza você que está sentado não é. Nós não somos a melhor família, nem a perfeita, mas nós fazemos pela fé o que Jesus nos mandou. Nós se sentamos na mesa, comemos da sua cabeça, Senhor, nos dá mais a sua mente, nos faz mais andar como você andou e fazer porque você fazia, nos dá os seus motivos, sua vida, é o que nós estamos congregando. Essa é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei a terra do Egito, na terra do Egito, todos os primogênitos, tanto pessoas como animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. A única maneira que tem uma pergunta, umas pessoas longe da igreja elas fazem, né? Se Deus existe, por que tem fome, por que tem estupro, por que tem maldade, por que tem roubo? E nós não sabemos todas as respostas, nós não temos todas as respostas. A mente de Deus é maior, seus caminhos mais altos. Se eles coubessem na sua mente, não seria Deus. Você iria falar, ok, I got it. Ok, entendi tudo, Deus. Você não entende, você não sabe. Você está na jornada dia após dia buscando saber, buscando se alimentar dele. Mas um pouco de uma resposta que eu consigo dar é que parece que Deus está impune, parece que ele não vê. Mas o calendário de Deus está enxergando assim, tudo. Deus cria as sombras e a luz, o apontamento e o cumprimento. O cordeiro que apontaria para Cristo está num plano aberto. Deus não está refém do nosso tempo Cronos, como nós. Você está refém do Cronos. Você fala, Deus, eu não sei, será que o Senhor vai me abençoar mês que vem, está faltando dinheiro? Você está debaixo do tempo. Deus está em cima do tempo. Deus fala, eu sou dono do ouro e da prata. Você tem fé? Você é generoso? Você planta, a colheita, a vida abundante. Deus está enxergando de cima. Nós moramos nesse tempo, mas esse tempo, Ele é que mora em Deus. Ele é que está debaixo e refém das coisas de Deus. Então no Cronos é um escândalo você falar como? Por que Deus não impediu? Por que Deus permitiu? Porque você está refém do Cronos. Aquele pecado está sentenciado no tempo de Deus. Ele marcou um dia que para nós demora demais. Eu sei que demora. Essas maldades eu vejo e falo, nossa, devia matar o cara. Porque eu também estou impaciente. O dia do juízo vai chegar. Deus, mas mata agora. Se os homens fazem coisas ruins com o seu nome, quando ele sobe no púlpito, já mata. A minha ânsia assim de humana, eu falo, Deus, se o cara vai abrir uma igreja e no fim é para o nome dele ficar mais alto, é para empreender, monta uma empresa, é bem mais fácil inclusive. Mas se ele vai fazer errado, já mata. Mas Deus não pensa assim. Deus é longânimo e marcou um dia do juízo, e toda a maldade que você vê na terra vai ser satisfeita, a sede de justiça vai ser saciada, mas tem um dia marcado. E esse dia em Êxodo 12 chegou para o Egito. Faraó está fazendo o povo de besta toda hora, e pragas, ele nunca se rende. Deus fala, chega, nesse dia eu vou passar sobre, e vou ferir, porque ele está ferindo o meu povo, eu vou ferir o povo dele. E aquele dia foi marcado, parece até com o dia do inferno, que é o julgamento. Choro e ranger de dentes, as grávidas gritaram de madrugada, perderam seus primogênitos, os animais morreram. O Egito sentiu o toque do cetro de ferro de Deus, que as nações vão sentir no Apocalipse.
A maldade vai ser posta no lugar, a corrupção tudo, no dia que Deus marcou. E olha como é perfeito com a Bíblia. A Bíblia diz que para quem não está pronto, naquele dia ele vem como ladrão. Mas para nós, ele não vem como ladrão. Para nós estamos falando, Maranata, estamos clamando, ora vem. Sabe essa, Sam? Yeshua desce, rasga os céus e enche esse lugar com tua glória. A igreja está falando, vem Deus. Então ele não vai vir como um ladrão. Esse texto é para ímpio. Para nós ele vai vir como o amado da nossa alma, que nós estamos falando, vem Jesus. Então, como o amado da alma, o povo foi livre. Mas como um ladrão, outro povo foi ferido. A presença sentencia quem não se rendeu e abençoa quem se rendeu. O anjo da morte era morte para quem está na brecha, para quem não ofertou, para quem não passou o sangue de Jesus. Claro que eu não preciso te falar que aquela porta ensanguentada era Jesus lá na cruz. Jesus morreu como um cordeiro. Gente, olha como é perfeito a mente de Deus. Jesus morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como uma porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que entra após mim tem vida. Então na cruz estava lá, como diz Spurgeon, na soberania de Deus estavam pendurados no madeiro o pecado, o onipotente, o destrutivo pecado que assolou as nações. Estava pendurado na cruz juntos o pecado e o destruidor do pecado. Nessa ação ambos foram destruídos. Jesus destruiu o pecado e o nosso pecado destruiu e transgrediu. Ele passou todos os nossos pecados por amor a nós e ressuscitou dizendo, vem, toca, vê se minhas mãos não foram furadas, vê se eu não entreguei, e se eu morri, ressuscitei. Significa, há um caminho de ressurreição. Não havia. Nós nunca iríamos conseguir, gente. Nenhuma placa, nenhuma bondade, nenhuma obra de justiça, ninguém poderia abrir um caminho de ressurreição. Mas Jesus venceu o pecado e abriu, porque sangue inocente foi derramado. Agora sangues que carregam culpa podem ser redimidos. Então ele estava lá na cruz como essa porta que os homens passaram sangue. E olha, eles não podiam passar sangue com as próprias mãos. Eles pegavam uma plantinha chamada isopo, a menor da Bíblia, um ramo baixo. Eles pegavam o ramo, então mergulhavam no sangue e então passavam nos umbrais da porta. Significa a pequenez de Jesus, sua humildade. Nós estamos sempre perseguindo essa humildade. E eu vejo na jornada, acerto uma coisa, faço uma coisa, quando eu vejo, falo, já estou me achando. Não é a humildade de Jesus, não é as entranhas do coração dele. Não, ele era pequeno, servo de todos. Então a lei era, pegue essa plantinha pequenininha que ninguém nota, e através dela você passa o sangue nos umbrais. E Jesus sangrando na cruz era a porta e também o sacrifício. E para a gente celebrar isso, terminar, eu quero te falar essa parte B da Páscoa. 1 Coríntios 5, verso 7. Você sabe que a Páscoa não era só esse momento. A Páscoa era uma festa dividida em 3 festas. 1 Coríntios 5, 7. 5, 7. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam massa nova, como de fato já são. Pois Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificada. Então Jesus era a nossa Páscoa, que no Êxodo era um cordeiro, que no Novo Testamento era o cordeiro vivo na mesa, dizendo, comam e bebam. É a última vez que nós ceiamos juntos, porque eu estou vendo aqui no calendário, é dia de Páscoa, no 4º dia é o cordeiro entregue. Então vocês não vão me ver de novo nesse reino. Nós vamos ceiar de novo juntos, num reino eterno que está chegando, mas nesse reino não mais. E essa era a primeira parte da Páscoa. Mas a segunda parte eram 7 dias de comer pães sem fermento. Então olha o que Paulo escreve, 1 Coríntios 5, 7. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, pois Cristo, nosso cordeiro de Páscoa, já foi sacrificado. Verso 8.
Por isso, celebremos a festa de Páscoa, não com velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Olha o que Jesus gostaria. Gente, é difícil você ver uma coisa imperativa de Jesus, que ele fala, faz isso, faz aquilo. Mas sobre a Páscoa ele disse, façam. Façam em memória de mim, comam e bebam. Ele está colocando como que é para ser o aniversário dele. Como que nós devemos comemorar isso? E a parte A, você come do cordeiro na mesa de família. Parte B, por 7 dias, você só come pão sem fermento. Então Paulo está dizendo, gente, a parte A já foi. O cordeiro foi entregue. Por isso, nós já celebramos a Páscoa. Agora, vamos para a festa de pães. Vamos para outra parte da Páscoa. Vamos comer um pão sem maldade. Um pão de sinceridade, um pão de honestidade, um pão sem fermento. E olha quantos tipos de fermento. Nós temos que proteger nosso coração. 7 na Bíblia fala de um tempo perfeito, né? Então não é só por 7 dias que a gente faz isso. Deus quer sempre uma vida que nós estamos comendo pão sem fermento. Mas no símbolo do velho, isso eram 7 dias. 7 é um processo completo, perfeito. 7 dias Deus criou toda a terra. Então significa uma vida perfeita de rejeitar o fermento. E olha quantos fermentos tem na Bíblia. Tem o fermento de Herodes, que significa, Herodes fala, cara, pode casar, não tem problema. Não, mas nem é sua esposa, mas casa. Herodes fez isso. Então o fermento de Herodes, a Bíblia chama que o fermento de Herodes significa um fermento de coisas mundanas na igreja, de coisas que não dá nada, não tem problema, faz só essa pregadinha. Qualquer estratégia vale, e joga esse fermento no pão que é Cristo, e não tem problema eu fazer isso, não tem problema eu fazer aquilo. Eu não sou santo, né, Deus? Só Deus é santo, né? E por isso você está refém, perdendo para pornografia, e por isso você vive em mentira, vive em pecado, e fala, Deus, só o Senhor foi santo. Isso é fermento no pão de Jesus. E ao fermento dos saduceus, olha como isso é atual para a igreja, faz aí 2000 anos. Mas esse fermento está roubando o pão do povo de Deus, porque o povo de Deus come com fermento. Fermento dos saduceus é um fermento de intelectualidade, de inteligência, de conhecimento. Enfia coach junto no negócio e faz, e no fim você sai da igreja e o fim da pregação foi para você ficar mais rico, ou mais sábio, ou para os outros te admirarem mais. Não foi para isso que Jesus se entregou. Quando ele disse, comem da minha carne, bebam do meu sangue, ele está falando, andem na vida completa comigo. Há prosperidade, há várias coisas, mas há um fermento que puxa todo o pão só para essas coisas. Há um fermento de Gálatas que Paulo fala, gente, vocês colocaram o fermento nesse evangelho. Um fermento de meritocracia, que vocês sentam na igreja e falam, já somos santos. 10 anos de crente, não tem nada que eu preciso aprender não, Deus já está feliz comigo. E Deus odeia esse orgulho. Isso é fermento contaminando o pão da igreja. Então Paulo diz, gente, já recebemos o sacrifício do cordeiro, agora vamos andar comendo pães sem fermento, fazendo guerra contra fermento de orgulho, de maldade, de impureza, de mentira, contra fermento que gera divisões no corpo. Não vamos como família nos esforçarmos para comer um pão puro, celebrando o ato de Páscoa de Jesus, defendendo o nosso coração, defendendo nossos irmãos, porque a família deveria estar inteira na mesa comendo. E nesse ato a Bíblia diz que nós anunciamos o seu nome, e esse é o chamado mais alto que nós podemos ter, maior do que pastor. E foi Deus que estabeleceu isso, eles treinam a igreja e tal, mas filho de Deus, sacerdotes de Deus, noiva de Deus, são nomes maiores. E o poder que nós temos é anunciar o nome de Jesus contra o nosso coração, porque tem vezes que ele está pecaminoso, né? Eu não sei o seu, tem vezes que eu estou assim com o meu, eu falo como Davi, minha alma louve, minha alma adore ao Senhor. Tira o orgulho, tira a inveja, tira a corrupção, tira a maldade, a mentira, defende o fermento e vamos celebrar a Páscoa de Jesus.